Olá, você, aluno do curso médio de teologia. Tudo bem com você? Nós vamos agora fazer a nossa correção da prova que nós tivemos. Muitos alunos é, nos falaram aí sobre uma possível dificuldade na prova, né? Mas nós vamos tentar aqui em rápidos minutos tentar trazer para vocês aí as respostas. Lembrando que grande parte delas nós encontramos tanto nos vídeos quanto na apostila. E deixar também à disposição de vocês para que vocês tirem as dúvidas que possam aí ficar de cada uma dessas questões, tá certo? Então, a pergunta 1 vai falar sobre os concílios da igreja e os assuntos que eles trataram. Isso está lá na aula 1, você vai encontrar lá na apostila. Era para você ticar. Então, Nicéia 325 vai resolver a disputa ariana. Constantinopla 381 vai reafirmar a personalidade do Espírito Santo. Éfeso 431 vai enfatizar a personalidade de Cristo. Calcedônia 451 vai falar sobre a encarnação, sobre a relação das duas naturezas de Cristo. Constantinopla 533 vai falar sobre a disputa monofisista, enquanto Constantinopla 680 vai falar, vai condenar os monotelistas. Alguns aí confundiram os dois, acabaram trocando. E Nicéia 787 vai tratar sobre a controvérsia do uso das imagens. Então, essa é a pergunta 1. A pergunta 2 era uma pergunta dissertativa e vai falar assim: em 1054, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega passaram por um grande cisma, o grande cisma do Oriente. Quais foram as causas desse cisma e quais foram os protagonistas de ambos os lados? Então, o que nós percebemos nesta, em geral, né, nesta questão? Nós temos que responder: qual foi a causa desse cisma? E 2, quem foram os protagonistas? Então, bem simples, bem descomplicado. Então, haviam diferenças teológicas e políticas na igreja, e a grande controvérsia era sobre o uso de pão não levedado na Eucaristia. E aí, quem são os grandes protagonistas? O Papa Leão IX, né? E o patriarca Miguel Cerulário, né? Isso nós vamos, de uma forma prática, responder a pergunta. Alguns falaram um pouco mais sobre a história, alguns falaram um pouco mais sobre a questão da excomunhão entre um e outro, né? Mas o que a pergunta diz, o que está se perguntando é: quais foram as causas desse cisma e quais foram os protagonistas? Então, quem respondeu as causas e respondeu os 2 protagonistas conseguiu aí um ponto. A questão 3 vai ser uma questão de relacionar, e vai se relacionar sobre o renascimento. Então, naturalismo. Naturalismo é o cuidado rigoroso em mostrar a natureza como de fato ela é, de uma forma natural. Tentar retratar o natural. O antropocentrismo é reservar o ser humano ao papel do centro do universo, diferente do que pregava a Idade Média, que era um teocentrismo. Então, o centro de tudo seria Deus. O antropocentrismo, o centro de tudo é o homem. O classicismo era a intenção de revalorizar a cultura e as tradições greco-romanas. Era voltar àquilo que era antigamente. O hedonismo é o que? A valorização e culto ao belo, à perfeição, ao que é bonito. E, por fim,
nós dizemos sobre o racionalismo, que é a busca da verdade por meio de uma investigação, de uma forma racional, de uma forma pelo intelecto e não emocional. Então, a pergunta 4. Como foi caracterizado o inconformismo? E cite seus 4 principais fatores. Essa pergunta também muitos colocaram bastante coisa, né? Economizaria talvez tempo se fosse mais objetivo. Então, o que é o inconformismo? O inconformismo é caracterizado pelo apontamento de algumas doutrinas heréticas defendidas pelo catolicismo romano, através dos teólogos e homens piedosos que não se conformaram com as heresias que estavam sendo ditas pela Igreja Católica e confrontavam os líderes da Igreja. Então, quais são os principais fatores? A crise do feudalismo com a consequente ascensão do capitalismo. 2. O desenvolvimento comercial urbano. 3. A intromissão da igreja em assuntos mundanos, o excesso de riqueza. E 4. A falta de piedade da igreja em relação ao que se passava com o povo, a corrupção do clero. Esses são os 4 principais fatores. Aula 2, pergunta 5. Você ia escolher aí um pré-reformador e citar a sua contribuição para o pensamento cristão. Então, cada um escolheu uns escolheram Pedro Valdo, Wycliffe e tudo mais. Como que foi julgada essa pergunta? Você precisa colocar a contribuição dele. Alguns se ativeram a quem ele foi. Ele foi comerciante, ele era, não sei o que. A pergunta qual é a contribuição dessa pessoa para o pensamento cristão? Alguns traduziram Bíblias, outros foram torturados, outros trouxeram uma doutrina diferenciada. Então era isso que precisava ser colocado na pergunta número 5. A pergunta número 6, também bem tranquila, vai falar sobre a explicação das causas da reforma e como os historiadores interpretam isso. Então, os historiadores protestantes, eles veem um movimento, falam que a reforma é um movimento religioso para restaurar a pureza do cristianismo primitivo. Os historiadores católicos já vão em contra e vão dizer que a reforma é uma heresia inspirada em Lutero, que ele fez por causa de razões pessoais, principalmente porque ele gostaria de se casar. Os historiadores seculares vão ter um olhar apenas da história e vão dizer que isso foi resultado de uma briga dos monges da Saxônia, né? Lembrando lá também até a Guerra dos 30 Anos. E os historiadores marxistas vão dizer que é apenas um episódio político de origem nacionalista, que as nações decidiram se revoltar contra um governo geral da Igreja Católica. A pergunta 7 vai perguntar sobre qual desses pontos não são da doutrina de Martinho Lutero. Então, qual desses pontos aqui Lutero não defende? Então, tá bem tranquilo, né? Isso aí você vai encontrar também na apostila, todos os pontos. É olhar os pontos e ver o ponto que não está. Então, o ponto que Martinho Lutero não, e nenhum teólogo, na verdade, defende, é que a soberania de Deus é superada pelo livre-arbítrio humano. Isso, nenhum teólogo, nem mesmo os arminianos, veem dessa forma, que a soberania de Deus, o livre-arbítrio humano supera a soberania de Deus. É uma análise diferenciada sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Então, essa é a correta. A 8 vai perguntar sobre os reformadores de primeira onda. E eles divergiam sobre
a questão da ceia do Senhor e das normas de culto. Explique o que eles pensavam. Isso foi feito tanto na sala de aula quanto no vídeo. Nós encontramos no vídeo de aula 5, nós vemos o resumo da aula 4 e nós encontramos isso. Então, quem são os reformadores de primeira onda? São dois, Martinho Lutero e Rudolf Zwinglio. Os dois foram os primeiros reformadores, por isso reformadores de primeira onda. E a pergunta é que eles divergiam em duas questões. E aí também isso foi levado em conta na correção, porque eram duas questões, a ceia do Senhor e nas normas de culto. Então alguns só falaram da ceia do Senhor, outros só falaram das normas de culto. Então o que eles divergiam? Martinho Lutero, ele cria na consubstanciação, ou seja, que os elementos da ceia contêm a presença de Cristo. Eles não são transformados, mas eles contêm. E em relação a isso, o Rudolf Zwinglio não, ele cria que a ceia do Senhor era apenas memorial, apenas para a lembrança da morte de Cristo. Então isso é a questão da ceia do Senhor. A segunda questão são as normas de culto. Enquanto Martinho Lutero dizia que o que não está proibido pela Bíblia pode ser feito no culto, Rudolf Zwinglio vai ver diferente. Ou seja, se não está na Bíblia, eu não posso adicionar ao culto. É essa a grande diferença entre os dois principais reformadores. A aula 9 vai falar sobre o rompimento da Igreja Católica, do rei Henrique com a Igreja Católica, criando aí uma nova religião. E a resposta, o porquê isso aconteceu. Porque o Papa Clemente VI, ele se negou a aceitar o pedido de divórcio para que o rei Henrique se casasse com Ana Bolena. Então, Catarina de Aragão era sua esposa. Ele queria se divorciar e casar com a Ana Bolena. Tem uma pegadinha aí no meio, Alguns colocaram, negar-se a aceitar o pedido de divórcio para se casar com a Catarina de Aragão. Não, ele queria se separar da Catarina de Aragão. Pergunta também tranquila. Agora sobre a pergunta 10. A pergunta 10 teve muita confusão, Calvino, ele cria na soberania de Deus e ele tem 5 pontos. Os 5 pontos do calvinismo, que vai ser chamado de tulipe. Então, o que é? 1. Depravação total. Como o nome já diz, tudo está depravado. Depravação total, geral. Então, toda criatura humana é caracterizada pelo pecado, que corrompe e contamina a sua alma. Então, isso é depravação total. Depravação total quer dizer assim, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todos pecaram. Então, isso é depravação total. Não tem um justo sequer. Isso é dizer que tudo está depravado. A segunda é eleição incondicional. Então, o que é eleição incondicional? É uma eleição, uma escolha de Deus incondicional, ou seja, sem condição. Então, vamos pela palavra apenas. Então, a palavra é eleição, ou seja, escolha incondicional, ou seja, sem condição. Ou seja, é uma escolha soberana de Deus, sem méritos humanos, feitas por Deus, escolhendo aqueles a quem ele iria conceder a salvação. Eleição incondicional quer dizer o quê? Que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição, independente das ações humanas. Expiação limitada. Expiação limitada é a consequência disso. Então, ou seja, há um limite na expiação dos pecados. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a obra de Cristo, ela foi feita apenas, e ela é apenas para os eleitos. Ou seja, para aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Então, por isso o nome já vai dizer expiação limitada, apenas para alguns.
Graça irresistível. O que quer dizer graça irresistível? Quer dizer, é uma doutrina que ensina que a influência salvífica do Espírito Santo supera toda e qualquer resistência. Ou seja, ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Se Deus escolheu, o homem não consegue resistir ao chamado de Deus. E por fim, segurança eterna. Segurança eterna quer dizer que aqueles a quem Deus chamou para a salvação não vão perder essa salvação. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é o que? É a segurança eterna. Então, veja como o nome já diz. Você está seguro eternamente. Você está salvo, segurança, salvo eternamente. A própria palavra já vai te ajudar a compreender e a raciocinar sobre isso. A pergunta 11 vai perguntar sobre a diferença do chamado interno e externo, segundo Calvino. Essa foi uma resposta que estava no vídeo, né? E quando nós falamos sobre chamado, esse chamado não é o chamado para a salvação. Alguns entenderam que seria o chamado para a salvação. E não é isso. É o chamado ministerial. Então, segundo Calvino, o que é o chamado interno? É a disposição para se exercer um ofício. Então, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa almeja. Ou seja, para que eu conheça o chamado de uma pessoa, primeiro ela precisa querer. Tem que ter, não existe essa história de que a pessoa exerce uma atividade eclesiástica sem querer. Ela quis. O chamado externo é caracterizada por duas etapas. Uma é a eleição da igreja, ou seja, reconhecimento da igreja sobre aquilo que é o chamado da pessoa. E em segundo ponto, a chamada específica de Deus, o dom de Deus para aquela pessoa, para exercer a vocação a qual Deus a chamou. O 12 vai falar sobre as ações da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. E como ficou conhecido o movimento? Observem mais uma vez. Pergunta com duas respostas. Então, quais as ações a Igreja Católica tomou? Então, foi, basicamente, punir os rebeldes e fidelizar novos cristãos. Então, como que foi feito? Foi chamado o Concílio de Trento, foi feita uma moralização do clero, uma reorganização administrativa, foi enviado os jesuítas para as missões, foi feito diversos seminários para que as pessoas aprendessem. Então tudo isso aí está dentro das ações que a Igreja Católica fez contra a Reforma Protestante, né? Grande parte deles, a Santa Inquisição, por exemplo, o Tribunal da Santa Sé, que era para punir os rebeldes. Então isso foram ações. Como que ficou conhecido esse movimento? Movimento de contra-reforma. Então, bem simples, né, para que vocês tivessem aí facilidade. Pergunta 13. Sobre o arminianismo. Então, ao contrário aí do calvinismo. Então, o que cria Armínio? Eleição condicional. O que é isso? A eleição tem uma condição, ou seja, a escolha de acordo com uma condição. Então a salvação foi condicionada pela fé racional ou não do homem. Ou seja, Deus escolheu de acordo com a sua presciência, sabendo da fé. Então, para ser eleito tem uma condição, diferente do calvinismo, vai dizer eleição incondicional. Então era só pegar a pergunta do calvinismo e ver o contrário. Expiação ilimitada. Quer dizer que a obra de Cristo, ela é suficiente para todos os homens. Jesus morreu para todos. Só é eficaz para aqueles que aceitarem, que tiverem fé. Mas Jesus morreu para todo mundo. O calvinismo vai dizer que não, que Jesus morreu apenas para os eleitos. Depravação total. Quer dizer o quê? Que todos estão depravados. Que todos estão perdidos.
Ou seja, que sem o auxílio do Espírito Santo, ninguém é capaz a responder à vontade de Deus. Então todos estão corrompidos. Graça resistível. Graça resistível quer dizer que o livre-arbítrio humano pode ser usado para aceitar ou não a salvação. O ser humano pode resistir à graça de Deus, pode não aceitar a graça de Deus. Graça resistível. E, por fim, preservação condicional. Então, o que é isso? Os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. Ou seja, a preservação é condicional. Então, a minha salvação não é uma vez salvo, sempre salvo. Tem uma condição para que a minha salvação seja preservada, que é a santificação. Então, eu posso sim perder minha salvação. Isso é preservação condicional, ou seja, preservar condicionalmente. Tem uma condição para que eu seja preservado, para que isso se mantenha. A pergunta 14, também simples, vai falar sobre os dois principais movimentos de reforma radical, que são os anabatistas e os puritanos. Também bem tranquilo. A 15 vai falar sobre os movimentos de reforma magisterial e os movimentos de reforma radical. Então, qual que é a grande diferença desses dois movimentos? Um tinha o apoio do governo e a reforma radical não. A reforma magisterial é a reforma que aconteceu lá, principalmente lá na Suíça. Lembremos que o Conselho Municipal ele era a favor da reforma. Então, por isso reforma magisterial. Ela surge nos magistérios. Então, os conselhos aprovam e tudo mais. A reforma radical, que são aí os anabatistas, os puritanos, já não. Por eles quererem uma reforma mais agressiva, eles não tinham o apoio do governo. Alguns colocaram que ambos não tinham apoio do governo, mas os radicais lutavam fisicamente. Lembremos que aqui é uma grande pegadinha. Por quê? Porque os anabatistas existiam, os anabatistas que lutavam fisicamente, mas grande parte do movimento anabatista concreto, verdadeiro, eles eram pacifistas. Eles não lutavam com armas. E sobre a reforma magisterial produziu livros e a reforma radical não, isso não é verdade. Né? Existem livros aí também, tanto dos puritanos quanto dos anabatistas. E a pergunta 15, a pergunta 16, era uma pergunta extra que foi feita com o objetivo de auxiliar vocês em questão de nota. E lembre mais uma vez, gente, o que a pergunta está dizendo. Então, o que há de positivo na controvérsia do arminianismo e do calvinismo? A pergunta não foi o que é o calvinismo e o que é o arminianismo. A pergunta foi o que tem de positivo nesse embate? O que isso acrescentou à igreja? Né? Então, fez com que as pessoas observassem mais a doutrina da salvação, fez com que as pessoas estudassem mais, fez com que as pessoas observassem mais sobre a questão da verdade, fez com que as pessoas mudassem as suas posições do micro para o macro, do macro para o micro. Então, tem muita coisa positiva no calvinismo versus arminianismo. Então, aqui não era para ressaltar os defeitos ou para defender uma corrente. Aqui era para falar o que as duas correntes juntas elas trazem de positivo. Veja só, isso, o calvinismo e o arminianismo mostra, por exemplo, que apesar de divergir em outros pontos, existem pontos que são convergentes, depravação total. Tanto calvinismo como arminianismo crê que todos os homens estão em pecado, em depravação total. Então aqui alguns perderam pontos por causa disso. A ideia é que você pudesse olhar e trazer o que há de positivo nesses dois movimentos, tá certo? Então, você vê que nós fizemos aí juntos a prova em 25 minutos
Isso porque eu fui fazendo considerações, dava para fazer mais rápido, né? Mas mesmo assim vocês foram bem, né? A média de nota de vocês foi boa, né? Posteriormente nós vamos aí reafirmar alguns pontos que nós percebemos que muitas pessoas acabaram errando, principalmente nessa controvérsia calvinismo e arminianismo, mas isso vai ficar para as nossas próximas aulas. Mas lembrando, um é oposto ao outro. Então, isso vai auxiliar bastante. E lembre-se, quando vocês forem falar sobre isso, analisar sobre isso, vê a palavra que você está dizendo. Porque a própria palavra já responde o que aquilo significa. Então, por exemplo, expiação limitada. A própria palavra já diz isso. Que a expiação, ou seja, a obra do Calvário, é limitada, só para alguns. Expiação ilimitada. Quer dizer o quê? Que a obra do Calvário não é só para alguns, é para todos. Então a própria palavra vai dizer para você, graça resistível. Ou seja, a graça pode ser resistida. Então eu posso resistir à graça. Graça irresistível. A graça não pode ser resistida. Ou seja, eu não posso resistir à graça. Então a própria palavra, ela vai me dizer sobre o que eu estou aprendendo, sobre o que eu estou falando. Tá certo? Deus abençoe vocês. Até as nossas próximas aulas. Nas próximas semanas nós teremos aí os vídeos sobre o trabalho de conclusão de curso, né? E fique aí com a paz do Senhor. Um forte abraço, né? E tenham paciência, tenham calma. Né? Muitos acabaram perdendo alguns pontos aí pelo excesso, né? O excesso de desconfiança em si mesmo. Vocês conhecem o conteúdo, tá certo? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Um forte abraço para você e para sua família. Deus vos abençoe.